Senhor presidente Renan Calheiros, presidente Dias Toffoli, presidente Herman Benjamin, senhores senadores Romero Jucá, presidente da Ordem dos Advogados, ministro Noronha, senhores ministros, senhores desembargadores, senhores servidores do Tribunal Eleitoral, desejo ser breve, até porque nem mesmo um discurso para dar por lido eu tenho. No começo dos anos 60, a Câmara homenageava a Marinha pela Batalha do Riachuelo. Era o seu grande símbolo. O deputado Romero Jucá, da época, que era o autor do requerimento, faltara à sessão. O presidente Ranieri Basile, atormentado com aquele episódio inusitado, encomenda ao secretário-geral da mesa, o Bandeira, da época de lá, que fosse convocar o deputado Plínio Salgado para falar em nome do ausente, do faltoso. Plínio Salgado já era um homem caminhado da vida, idoso, e que ao sair de casa passava do botequim próximo do seu prédio e tomava um traçado. O que era o traçado? É uma mistura de muitas bebidas. Ele chegava no plenário, sentava-se ao fundo do plenário, eu era jornalista, e dormia, adormecia. Foi nessa situação que o secretário da mesa foi encontrar o deputado Plínio Salgado, adormecido, convocado, fez aquilo que eu não vou fazer aqui. Fez um dos melhores discursos da história do parlamento sobre a grande batalha do Riachuelo, na qual se destacara o almirante Barroso. Mas eu fui chamado de surpresa pelo presidente Renan. Não contava com isso e por isso não tenho sequer um discurso escrito. Nem tomei o traçado. Senhor presidente, ainda nos anos 60, e agora me refiro ao presidente Toffoli, eu não desejo fazer um relato sobre a Justiça Eleitoral, o Tribunal Eleitoral, porque o presidente Renan Calheiros, o presidente Toffoli e o senador Jucá já o fizeram de maneira expressiva. Quem quer que queira, pretenda escrever sobre a justiça eleitoral, terá aqui a espinha dorsal nesses três discursos aqui pronunciados. Portanto, vou contar algumas poucas histórias e nada mais do que isso. Era candidato a presidente da República o doutor Jânio Quadros. O seu candidato a vice era Milton Campos. O Jânio fazia um discurso devastador em cada comício que chegava. Orador brilhante, com o sotaque malandro, que era só dele. E mais ou menos repetia o mesmo discurso em toda parte. Milton Campos fazia o que aqui fez o presidente Toffoli, discurso diferente. E certa vez, o Jânio Quadros, já incomodado com aquilo, perguntou a ele: doutor Milton, por que o senhor faz um discurso sempre diferente e eu faço o mesmo? Ele disse: eu perguntei ao presidente a sua memória. A sua memória é prodigiosa, eu não decoro o meu discurso consigo. O presidente Toffoli, há 4 dias, quinta-feira, pronunciou um belíssimo discurso sobre a justiça eleitoral na sede do tribunal.
e aqui um outro que praticamente nada teve a ver com o primeiro. Isso porque a memória dele não é boa. Ele faz sempre uma coisa diferente. Quando eu estava no tribunal e o presidente Toffoli falava, alguém do meu lado comentou: mas esse prédio é vistoso, muito vistoso. Eu pude, com toda a educação, para não atrapalhar os discursos, dizer a ele que estas instalações, as daqui e as dos estados, são mais ou menos um símbolo do que deve ser a justiça eleitoral, sólida e permanente. Eleição é a chave da democracia. Ainda há pouco o presidente Toffoli falou aqui sobre o Senado Romano. O Senado Romano governava Roma, o Império Romano, que não era império, era república. Elegia os cônsules, até que veio César, também cônsul, eleito pelo Senado ditador. No passo seguinte, ele foi assassinado pelos próprios senadores, porque não o desejavam tirano, isto é, não queriam que ele fosse imperador e não mais se submeter a eleições. Em nome, portanto, das eleições, ele foi assassinado. Eu venho de uma época em que as eleições se faziam com cédulas. Eu me recordo que eu era menos até do que um adolescente da minha cidade distante do Maranhão, nos socavões do Estado. Não havia comunicação, não havia rodovias. E as cédulas chegaram ali, conduzidas por um dirigível, que era um Zeppelin. Aquilo marcou na minha memória como sendo um instrumento essencial para a vida democrática do país. Eleições. Não há democracia sem partidos políticos sólidos, e os que foram sólidos foram extintos pela Revolução de 64. E não há democracia sem eleições. Em 1976, eu era jornalista e fui convidado pela Fundação Adenauer para acompanhar as eleições na Alemanha. Durante 30 dias andei com Helmut Kohl e lá estudou o ministro Gilmar Mendes. Helmut Kohl e os outros deputados que eram candidatos naquela eleição. Veio a apuração, pela primeira vez eu vi, e por isso cito o fato, uma tentativa de eleição eletrônica, mas que não tinha a modernidade que a nossa hoje exibe para o mundo. Devemos, portanto, prosseguir neste caminho, que é o caminho do fortalecimento das instituições democráticas. Não há outro caminho se queremos cultivar, manter e consolidar o regime das liberdades. E quando eu digo liberdade no plural, talvez até eu esteja me excedendo, porque o que é a liberdade? A autodeterminação. Se eu tenho a autodeterminação, eu tenho liberdade. E a eleição é o caminho sólido para que se obtenha a liberdade. Senhores ministros que fazem as eleições, monitoram as eleições, tornam-as limpas. A Vossas Excelências, os meus cumprimentos e os meus agradecimentos em nome do meu Estado, em nome do partido pelo qual aqui agora falo, o PMDB. Obrigado.